Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa e hoje vamos estudar um aspecto importantíssimo que complementa aquela nossa inquietação, aquela nossa pergunta motivacional: os Lusíadas, celebração ou epitáfio? Então, na aula de hoje, intitulada Os Lusíadas, de Luís de Camões, os excursos, a dedicatória e o epílogo, vamos ver se ao mesmo tempo se cantam os feitos heróicos do povo português e também se lamenta a pátria naufragada no gosto da cobiça, numa austera, apagada e vil tristeza. Então vamos ver esses dois contrapontos da epopeia camoniana. É interessante nós percebermos que, por mais que a epopeia camoniana, dentro de um contexto renascentista, classicista, retome práticas estéticas da cultura clássica, da antiguidade clássica greco-romana, e no caso do gênero épico, que está dentro do modo narrativo, uma vez que é uma narrativa em versos, que celebra feitos de guerra, feitos bélicos, e que os modelos o que o Camões tinha no horizonte eram as epopeias Ilíada e Odisseia de Homero e Eneida de Virgílio, e também, tal como esses modelos clássicos, a epopeia apresenta uma proposição, uma invocação e uma narração. Camões insere também uma dedicatória, faz várias inovações. Quero deixar-vos bem claro que o Renascimento não é uma cópia de elementos greco-romanos. Os pintores renascentistas, se nós formos ver, por exemplo, alguns pintores como Botticelli, como Michelangelo, como Raffaello, como Tiziano e outros tantos, eles estudaram, sim, os modelos greco-romanos e os adaptaram para o seu tempo. Então, eles não são cópias. Portanto, nos Lusíadas, nós temos várias inovações. E muitas dessas inovações estão nos excursos, excursos, aquilo que está fora do curso da epopeia, que são as divagações, as reflexões que a voz do poeta, entendido pela professora Cleonice Berardinelli, como aquele locutor, não aquele locutor que não narra, porque nós temos o narrador principal que narra e o poeta que faz comentários que são um desdobramento um do outro. A aula de hoje tem como objetivo analisar esses discursos, verificar em que momentos da epopeia eles ocorrem e também compararmos um discurso muito mais, digamos, muito mais solar na dedicatória e muito mais lunar no epílogo. Muito mais um certo otimismo na dedicatória e um certo pessimismo no epílogo, aquela voz já cansada de cantar a gente surda e endurecida. Bom, iniciemos com a dedicatória. A dedicatória, ela é feita, como eu já vos disse, ao rei Dom Sebastião, e essa dedicatória vai da estrofe 6 até a estrofe 18 do canto 1. Nós vemos que, tal como a inteligência da época, Camões partilhava da ideia de que Dom Sebastião deveria fazer um empreendimento nas jornadas de África. Então, o Dom Sebastião, ao contrário do que alguns biógrafos, alguns críticos comentam, que teria sido um louco temerário que tenha colocado todo o reino a perder, ele não colocou o reino a perder.
o fato de ter morrido na Batalha de Alcaçequibir. Ele foi um representante da voz coletiva, inclusive a voz do Camões. Eu deixei marcado nas estrofes 6 e 7 as palavras e expressões que o poeta se dirige ao rei. Bem-nascida segurança, certíssima esperança, novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, tenro e novo ramo florescente. Essas expressões estão subordinadas a outras. Bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade. Então, nós vemos o papel do rei de garantir a liberdade do povo. Certíssima esperança do aumento da pequena cristandade, da ideia de que o rei deve dar continuidade a esse projeto que já vinha desde as guerras de reconquista. Novo temor da maura lança, nesse contexto das guerras contra os mouros. Maravilha fatal da nossa idade, fatal de fatos, de destino, ou seja, confirmado pelos 2 últimos versos da 6ª estrofe, do fato de que o rei tem deveres com Deus. Esse rei tem como deveres conquistar essas terras para Deus. Tenro e novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada. Então, tenro pela pouca idade do rei. O rei era extremamente jovem nessa época. Essa árvore de Cristo mais amada, é a árvore genealógica dos reis portugueses desde o primeiro rei, Dom Afonso Henriques, em cuja batalha de Ourique contra os mouros teria visto Cristo com as suas chagas. Por isso o escudo português teria, além dos 7 castelos, as 5 chagas. Como aparece em vários momentos, é interessante que a voz do poeta utiliza verbos do imperativo, principalmente do campo visual, convocando o rei, exortando o rei para que ele veja, para que ele preste atenção nesses símbolos da pátria. Vede-o no vosso escudo. Então, esse escudo dessa vitória já passada refere-se, portanto, a essa batalha de Ourique, a batalha que garante Portugal fundado, abençoado, sagrado pela cristandade. Nas estrofes 8 e 9, deixei de amarelo as relações do que o poeta propõe ao rei. A esse rei que é dono de um império que ocupa quase todo esse hemisfério, e esse rei que teria como função jugo e vitupério do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil que ainda bebe o licor do Santo Rio. Esse rei que teria como objetivo desenvolver esse ideal cruzadístico para dominar esses povos, ismaelita, os mouros, turco oriental, gentio, aquele que não partilha da fé cristã, que ainda bebe o licor do Santo Rio, referindo-se naturalmente ao rio Ganges, aos indianos. É interessante perceber que, ao mesmo tempo que este eu lírico aponta obrigatoriedades deste rei, ele estabelece uma condição. Se houver feitos heróicos deste rei, esses feitos serão cantados. Então, em versos divulgados numerosos. Vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos. O que a Cleonice Bernardinelli chama de uma dependência do fato histórico com relação à arte, ou seja, sem a arte não seria possível que esses feitos fossem contados. E como se processaria este canto épico que o poeta anuncia? Ele continua a chamar a atenção do rei na estrofe 10, vereis amor da pátria, ouvi, vereis o nome engrandecido, ouvi na 11ª estrofe,
é um canto não feito de vãs façanhas fantásticas, fingidas e mentirosas. O Camões está se medindo com dois cantores épicos, como Homero e o Virgílio, então, que teriam cantado façanhas fantásticas, fingidas e mentirosas. Então, a partir da estrofe 11, o poeta traz para dentro do seu discurso o discurso de outrem, o discurso das outras epopeias, as epopeias clássicas. Ele quer superar essas epopeias clássicas com o seu canto, porque as façanhas que estariam na base da Eneida, do Virgílio e também da Odisseia, do Homero, seriam façanhas fantásticas, fingidas e mentirosas, enquanto as façanhas dos portugueses seriam as verdadeiras vossas, são tamanhas, que excedem as fabulosas. E ele então traz para dentro do seu discurso várias outras epopeias, como a chanson de Roland e todas as outras também canções de gestas medievais, à medida em que ele nega essas façanhas fantásticas, fingidas e mentirosas, mostrando que a matéria dos Lusíadas é diferente dos poemas cavalheirescos da literatura estrangeira, como Orlando Furioso, de Ariosto, e a canção de Rolando. Nas estrofes 12 e 13, eu deixei em azul aquilo que se refere ao canto desse poeta, que enuncia ao rei Dom Sebastião. E em laranja, ao que é o discurso alheio. Então, ao mesmo tempo que a matéria dos Lusíadas é diferente da matéria de uma literatura cavalheiresca, de uma literatura marcada, como ele diz na estrofe 11, de façanhas fantásticas, fingidas e mentirosas, nós vemos como se fosse numa balança em que se mede, por um lado, Homero, os 12 pares de França, Enéas, Carlos, rei de França, Carlos Magno, César, igual memória, de um lado da balança, e do outro lado da balança, Egas Muniz, Dom Fuas Roupinho, os 12 de Inglaterra, Magriço, o ilustre Gama, Vasco da Gama, o primeiro Afonso, Dom Afonso Henriques, outro Joane, Dom João I, o Dom Afonso IV, Dom Afonso V e Dom Afonso III. Então, como se fosse na balança, em que pesaria mais o fato de que os feitos portugueses seriam feitos mais verdadeiros do que aqueles cantados por Homero e por Virgílio. E o único desejo deste poeta é a cítara de Homero. A cítara para ele só cobiço, a cítara que permitiria o canto épico. Nas estrofes 14 e 15, eu deixei em azul ainda as figuras históricas que serão cantadas na epopeia, reinos lá da Aurora, um Pacheco, os Almeidas, Albuquerque e Dom João de Castro, então os vice-reis do Oriente, que são altos na fama devido aos seus feitos militares. Então, nós temos a balança inclinando positivamente para o lado português, para o lado deste canto que será feito ao som dessa cítara, e, ao mesmo tempo, o poeta situa nas estrofes 14 e 15, meus versos, poder não teve a morte, matéria nunca ouvi do canto. Essas expressões, elas são como condicionantes dos feitos. Tomai as rédeas vós do reino vosso, dareis matéria nunca ouvido canto. Ou seja, se o rei fizer os seus feitos heróicos, terá um canto digno da sua memória. É interessante, na estrofe 15, enquanto eu canto todos os citados, todos os reis
e os vice-reis do Oriente. E a voz não posso é um discurso muito hábil aqui entra a própria questão autoral, para não dizer, eu não vos posso cantar, porque vós ainda não fizestes nada. Então, por isso, os verbos do imperativo, tomai as rédeas do reino vosso. Ao rei tomar as rédeas do reino vosso, dareis matéria nunca ouvido canto. Seria a consequência e, portanto, a dependência dos feitos históricos em relação à arte. E ele segue na 16 e na 17, ao situar o rei dentro daquela árvore de Cristo mais amada, que ele já tinha comentado numa das estrofes. Na 17, os dois avós, um na paz angélica dourada e outra pelas batalhas sanguinosas. Então, ele situa um dos avós de Dom Sebastião. Na paz angélica dourada é o rei Dom João III, marcado pela questão religiosa, e o outro das batalhas sanguinosas, que é o rei Carlos V, o imperador Carlos V de Castela. E a ideia, um dos temas do mito sebastianista que aparece é a questão de o rei se recusar se casar. Então, em vários momentos, essas expressões em amarelo, cerúleo, senhorio, dote aparelhado, comprar-vos pera genro, em vós esperam ver-se renovada. Tétis, ao dizer que Tétis tem um dote aparelhado e deseja Dom Sebastião como genro, nós vemos um dos primeiros conselhos dado ao rei, que é para que o rei se case e tenha descendência. Na estrofe 18, novamente, nós vemos o que se patenteia dessa dependência dos feitos heróicos com relação ao canto. Então, se o rei conseguir reger os povos, haverá novo atrevimento, e este poeta se coloca numa condição de cantar estes meus versos vossos sejam, e costumai-vos já a ser invocado. É interessante perceber que, quando nós lemos essa dedicatória, nós vemos esses conselhos dados ao rei. Essa situação do rei, dessa origem, dessa árvore de Cristo mais amada, em todo esse contexto de que faz parte o Camões e vários outros intelectuais da época, que aconselhavam, portanto, o rei, que era do consenso de que era necessário retomar as praças de África que Dom João III tinha abandonado. Então, era muito perigoso que as praças do norte de África, as fortalezas, ficassem abandonadas, porque elas garantiriam o comércio de cereais e, ao mesmo tempo, elas garantiriam a defesa do reino. Então, a professora Clemence Bradinelli diz que há um equilíbrio entre a dedicatória e o epílogo, à medida que o poema épico começa por uma proposição que vai ser cantada, porque já se realizou, e termina com uma proposição hipotética do que, se realizar, será cantado. Então, passemos agora ao epílogo. E no epílogo, o que nós temos? Além daquela estrofe que eu já analisei convosco naquela aula sobre a estrutura dos Lusíadas, a 145, em que, depois da volta dos marinheiros ao reino, aparece essa voz já cansada de cantar os feitos heróicos, e essa voz invoca a musa, na 145, e em diante essa voz, ela tem como enunciatário o rei. E é interessante que essa voz, já cansada, percebe toda a questão dos favoritismos da corte. Então, a partir da 146, quando diz que o rei é servido de vassalos excelentes, aparecem, em que eu deixei de laranja, na 147, ledos vão, corpos, fomes, vigias, ferro, fogo, setas, pelouros, quentes regiões, plagas frias,
golpes de idólatras e de mouros, perigos incógnitos, naufrágios, peixes profundos, sempre obedientes. Então, ele situa todos os servidores leais ao rei que passam vários danos para cumprir a sua missão. Nós vemos a 147 várias anáforas, a ferro, a fogo, a quentes regiões, a golpes, essa repetição no início do verso, para ressaltar os vários danos que esses servidores leais do rei sofrem. Então, que esses servidores estão para quê? Para garantir que vencedor vos façam, não vencido. Para que o rei seja vencedor e não vencido. E por isso, a partir da descrição do estado de penúria marcado por ferro, fogo, setas, pelouros, quentes regiões, plagas frias, os vários golpes, os mouros nesses servidores do rei, o poeta ele instiga o rei a saber premiar o justo. Nós vemos verbos no imperativo, na 149 e na 150, favorecei, alegrai-os, desalivai-os, levantai-os. Então, para que o rei reconheça o trabalho desses servidores. E que e é interessante na 150, como se o Camões cutucasse um grande problema da época, que eram muitos religiosos que, ao invés de se preocuparem com uma vida austera, tinham uma vida toda marcada por vícios. Então, tenham religiosos exercícios de rogarem por vosso regimento com jejuns, disciplina, pelos vícios comuns. Então, nós vemos, e terminando, o bom religioso verdadeiro, glória vã não pretende nem dinheiro. Nos vários discursos dos Lusíadas, essa voz que lamenta a decadência da pátria faz juízos de valor sobre o poder corruptor do dinheiro, e muitas vezes esse poder corruptor do dinheiro atingia várias classes sociais, inclusive a classe religiosa, a classe eclesiástica. Na 151, o poeta continua a mostrar a importância desses cavaleiros, desses soldados do rei, com sangue intrépido e fervente, que cumprem não somente algo da cristandade, a lei de cima, como também a questão do vosso império preeminente. Cumprem a vontade de Deus e a vontade do rei. A partir da 152, nós vemos outros conselhos ao rei, como tomar conselhos só de pessoas experientes, de praticar, de ir para essas jornadas bélicas em África, uma vez que a disciplina militar prestante não se aprende na fantasia, apenas lendo. E a partir da 154, o que nós vemos é essa voz poética se colocando a serviço do rei, tal como os seus leais vassalos nas estrofes anteriores, e como os cavaleiros, os soldados, que lutavam, que pelejavam, que sofriam várias inclemências de regiões extremamente quentes ou regiões extremamente frias, que sofriam vários ataques dos mouros, que sofriam ferro, fogo, pelouros. Na 154, essa voz, que é marcada tanto pelo conhecimento livresco, honesto estudo, como pela longa experiência, pelo conhecimento da vida, se coloca numa posição humilde, baixo e rudo, para servir esse rei. E temos uma das melhores estrofes do poema, que é a 155. Para servir-vos, braço as armas feito, para cantar-vos, mente as musas dada. Então, ao mesmo tempo que este poeta é um homem de conhecimento, ele é um homem também soldado, é o soldado poeta, que propõe cantar desde que haja uma digna empresa de ser cantada. Então, caso
e eu deixei em amarelo, digna empresa tomar de ser cantada, os muros de Marrocos e prudente, fico que em todo mundo de vós cante, caso o rei faça feitos heróicos, ele se propõe em cantá-los. Então, nós vemos a 156, novamente em diálogo com os heróis clássicos e os seus cantores, de sorte que Alexandro em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja, pelo fato de que Alexandre o Grande não tinha inveja dos heróis anteriores a ele, mas da maneira como o Aquiles foi cantado por Homero. Então, novamente, se patenteia a dependência dos feitos heróicos com relação à arte. Além desse confronto da dedicatória com o epílogo, nós temos várias outras passagens em que aparece a voz do poeta. Esse poeta, que é o locutor, que é um desdobramento do narrador principal, ambos situados no tempo de Dom Sebastião, enquanto os narradores secundários estão situados no tempo bem anterior, que é o tempo do reinado de Dom Manuel. Conforme a edição dos Lusíadas, edição de Vitor Ramos, nós podemos ver que há alguns excursos interessantes, como no final do canto 5, no final do canto 6, no início do canto 7, no final do canto 7 e no final do canto 8. Na aula de hoje eu vou analisar um pouco do canto 5. Mas o canto 6, enquanto está a narração, enquanto está o narrador principal a contar a chegada à Índia, a voz do poeta interrompe a narração para traçar algumas considerações sobre a forma mais correta de se atingir a fama, já que havia pessoas que se amparavam nas famas dos seus avós e bisavós. No canto 7, nas primeiras estrofes, essa voz do poeta censura os outros povos europeus sobre a maneira como eles atuam nas suas guerras internas e não tem nenhum sentido religioso. Já há várias censuras aos reformistas, várias censuras aos povos que empreenderam a reforma religiosa. E valoriza os portugueses pela sua política de expansão de fé. No final do canto 7, esse poeta se refere às suas várias vicissitudes, ou seja, sem proteção, sem amparo, sem nenhum reconhecimento. Já é a voz que se sente cansada e que se sente pouco valorizada. E no canto 8, sobre a força do dinheiro. Como que o dinheiro corrompe os vários estratos sociais. No final do canto 5, como eu deixei nos slides do lado direito, a censura é feita ao próprio Vasco da Gama. Uma vez que, na 97, por comparação, o eu poético situa as regiões da Lácia, da Grega, inclusive da bárbara nação, inclusive os bárbaros, que tinham capitães, soldados que eram cultos, ao contrário da nação portuguesa, já que quem não sabe arte não na estima. Então, aqui ele introduz a ideia de que a família do Vasco da Gama não valoriza o seu poema épico, como de fato aconteceu quando Camões foi pedir para os condes de Vidigueira. Isso nós não sabemos, obviamente, como se processou o diálogo, mas a partir de dobras discursivas, a partir de relatos, o Saramago ele faz ver essa dobra, principalmente na estrofe 99, quando o eu poético diz que ele, Vasco da Gama, nem quem na estirpe seu se chama, Calíope não tem por tão amiga. Por quê? Porque os
descendentes de Vasco da Gama não quiseram patrocinar a publicação dos Lusíadas, como aparece nessa réplica do Conde de Vidigueira, no livro que farei com este livro, quando ele diz: eu não me lembro de vos ter encomendado este trabalho. Aí na didascália, na demarcação cênica da peça, entrega os papéis a Luís de Camões, que os recebe. E ele diz: podeis retirar-vos. Então ele despacha o Camões, alegando que não tinha, que se ele quisesse encomendar um trabalho, ele teria encomendado, mas que ele não pediu nada. Então, a partir dessa dobra discursiva da estrofe 99, o Saramago imagina como teria se passado esse diálogo na tentativa do Camões de pedir socorro, de pedir auxílio financeiro, já que o Camões voltou da Índia e de Moçambique sem recurso algum. Estava vivendo quase de mendicância em Moçambique e só conseguiu voltar para sua pátria por causa de amigos que lhe deram dinheiro. Então nós vemos como a professora Cleonice Berardinelli afirma a dependência desse fato histórico em relação à arte. O fato de não compreender a importância da arte desmerece e muito o homem. E por isso que o poeta acusa o próprio Vasco da Gama nesse momento, quando chegam a Calicut. Bom, para a aula de hoje é isso. O importante é que vocês percebam que esse poeta não é um poeta de carne e osso, quando se chama poeta e quando se chama narrador. O poeta identifica-se ao narrador, mas para efeitos de análise é melhor nós entendermos o narrador quando ele narra a viagem da tropa de Vasco da Gama até a Índia e passa a palavra aos narradores secundários. Já o poeta é como se fosse um duplo, como se iluminasse esse narrador à medida em que ele faz, nos seus discursos, considerações sobre os vários vícios no qual a pátria está metida nessa austera, apagada e vil tristeza. É isso. Até a próxima.